Olá, há várias formas de diálogo entre a literatura e o cinema. Em nossa conversa de hoje, o cineasta e professor Regis Frota analisa a transposição da literatura para o cinema. Este diálogo, no entanto, se estende por outros ramos do conhecimento, como o direito. Enfim, vamos dar um mergulho na profusa profundidade do cinema e da literatura. Na Dica de Leituras, a poética de duas antologias na análise de Amar, Verbo Atemporal, organizada por Celina Porto Carreiro, e Antologia do Cordel Brasileiro, organizada por Marco Aurélio. Agora a gente conversa com Regis Frota. Regis, bom, vamos conversar aqui. Você está lançando ensaios de literatura e cinema. A curiosidade do livro é que ele nasce como material didático para um curso de Direito Constitucional. Como é isso? Juntar o direito com a questão literária, a questão da literatura, enfim. É verdade. Na verdade, veja só, tem um Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, CONPED, que tem nível nacional e que está se reunindo 2 vezes por ano com uma média de 800 doutorandos e mestrandos. E uma das 30 temáticas é exatamente essa inter-relação entre a literatura, o cinema, a arte e o direito. Então, por conta disso, há 2 ou 3 anos atrás, eu propus a criação de uma disciplina no curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, denominada ou intitulada de Direitos Fundamentais, Cinema e Literatura na Contemporaneidade, para que pudéssemos ver, ou perceber, ou estudar, ou pesquisar a relação entre a literatura e o cinema, que são 2 linguagens artísticas, e o que elas podem trazer para o advogado, para o bacharel em Direito, para o mestrando, para o mestre, ou o doutor, ou o professor, que não fique numa visão tão estritamente jurisprudencial ou estritamente legalizada, que dê uma amplitude maior à sua concepção do mundo, porque a literatura e o cinema são 2 fenômenos, são 2 linguagens extraordinárias. Embora a literatura seja mais que milenar, mas o cinema é um fenômeno recente de 1 ano, cujos pioneiros e originais nem acreditavam no seu futuro, né? Os irmãos Lumière diziam que le cinéma, né, une invention sans avenir, era uma invenção sem futuro. No entanto, nós estamos vendo aí que há hoje toda uma tendência do cinema contemporâneo de, inclusive, voltar-se para esse período áureo da sua história, nos anos 30, quando ele passou a ser um cinema sonoro, e, de consequência, os filmes que foram premiados nesse último Oscar, né, O Artista, do Hazanavicius, e A Invenção do Hugo Cabret, do Martin Scorsese, ambos retratam este período áureo do cinema, quando ele passou da fase muda para a fase sonora nos anos 30 e 40, de consequência, é muito interessante. Eu acho que há uma estreita relação. Essas linguagens, elas acabam se esgotando em si mesma, né? Quer dizer, a própria linguagem jurídica é isso, né? Quer dizer, o juridiquês acaba criando, inclusive, uma dissociação muito grande do advogado com mais profundamente com a sociedade, ou pelo menos com os anseios da sociedade. Quer dizer, a lei é como se a lei fosse uma espécie de Deus que resolvesse todos os problemas. Então, quer dizer, a tendência de trazer uma discussão sobre literatura e sobre cinema para os cursos de jurídicos, ele tende a, de certa forma, humanizar mais a linguagem jurídica. Isso passa por aí ou não? Não só humaniza, porque, de fato, o direito não se esgota com a lei. Quer dizer, a lei, este aspecto legal que você disse, ou legalizado, o juridiquês, ele, na verdade, não esgota o direito. Hoje há toda uma tendência no direito constitucional, por exemplo, de estudar o constitucionalismo contemporâneo e os direitos, e os novos direitos. Portanto, hoje o direito tende a, por exemplo, nos 2 séculos passados, a Constituição era concebida como um estatuto de organização do Estado. Hoje não se admite isto, hoje se percebe como um estatuto jurídico-político de organização das funções estatais e da sociedade. Se volta muito mais para a sociedade do que para o próprio Estado. A sociedade se complexificou de tal forma, a própria Constituição Brasileira de 88, por exemplo, traz um leque extraordinário de direitos fundamentais. O artigo 5º tem 74 parágrafos,
incisos, 2 parágrafos, e, portanto, tudo defendendo e criando direitos sociais, direitos difusos, direitos individuais, muitos direitos que anteriormente não se admitia. A ideia do Ulisses Guimarães de uma Constituição cidadã é porque ela passou a representar isto. E o cinema, a própria literatura, por exemplo, se a gente pegar desde os primórdios a literatura shakespeariana, por exemplo, Shakespeare tratou muito do direito. O Mercador de Veneza trata de temática profundamente jurídica. Então, é muito frequente a literatura arrimar-se da própria concepção legal de cada período para refletir na arte as contradições da sociedade, as contradições internas dos personagens, as contradições sociais de uma organização grupal qualquer, né? Um exemplo mais prático mesmo, vocês citam aqui a questão da obra, cita a questão da obra do Glauber Rocha, né? Quer dizer, onde naquele anarquismo natural do Glauber Rocha estariam os conceitos de direito? Ora, no filme dele, por exemplo, Terra em Transe, o personagem central, Paulo Martins, que é o poeta, que presta assessoria a 2 líderes políticos, um de direita e outro de esquerda, e ele vive esse grande conflito por ocasião da sua morte, que ele rememora toda a sua vida. O filme inteiro, por exemplo, é um flashback permanente. Ele começa pelo final e o filme passa a rememorar toda a sua vida em frações de segundos. Ele, quando sai e vai baleado pela polícia ditatorial, a amante pergunta, que era a Glauce Rocha, a atriz, pergunta, disse, por que esta opção pela morte? Ele disse, em busca da beleza e da justiça. Está aí a base fundamental. Então, mesmo esse aparente anarquismo de Glauber Rocha tinha um profundo conhecimento da vida social. O Glauber era um homem que tinha uma visão profética extraordinária de compreender a sociedade brasileira. Até hoje as ideias deles ainda são muito fundamente encontráveis, identificáveis. Os personagens, estes 2 líderes, o de direita e de esquerda, neste filme emblemático dele, que foi premiado como melhor direção em Cannes, no 66, na verdade, até hoje são encontráveis dentro dessas contradições da política brasileira. A questão da literatura, mais especificamente, você trabalha muito com livros que foram adaptados por cinema, como São Bernardo, por exemplo. Por que isso? Por que essa opção em trabalhar com obras que foram adaptadas para o cinema? Olha, por uma razão simples. É bem verdade que a literatura, como é mais antiga, como já está mais pacífica, sempre teve, né, tem grandes literatos que são da área jurídica. É muito frequente encontrarmos advogados e juristas que se transformaram em grandes escritores. A literatura já é, portanto, muito pacífica dentro da vida social, como uma manifestação artística fundante, icônica, verdadeiramente. O cinema, que é um fenômeno mais novo, é natural que para que eu pudesse enfrentar a academia com uma proposta de uma discussão de aproveitamento da concepção literária e cinematográfica, era necessário que eu me arrimasse um pouco da literatura. Eu não propus uma disciplina que fosse só a discussão da relação entre o direito e o cinema, porque eu não poderia esquecer a contribuição enorme da literatura. No entanto, essa relação entre a literatura e o cinema é um pouco conflituosa, porque tem muitas pessoas que dizem assim, não li o livro e não gostei, ou então vi o filme, mas o livro é melhor. Não se trata propriamente de dizer o melhor ou o pior, se trata de você perceber que são linguagens distintas, na verdade um livro é um livro, um filme é um filme, como dizia o Walter Guccuri, mas são 2 linguagens que se interrelacionam e o cinema faz uma releitura da concepção original literária. O São Bernardo, por exemplo, que inicialmente pretendeu ter sido adaptado pelo Delcio Pereira dos Santos e que ele não conseguiu um acordo com o próprio autor, com o Graciliano Ramos, porque queria mudar muito. Isto é uma discussão grande que existe nos estudos da relação entre a literatura e o cinema, que é até que ponto a adaptação cinematográfica, a transcrição para a linguagem do cinema, tem necessariamente que ser fiel ou não ao texto literário. Porque é claro que o cinema é um fenômeno que tem uma estreita relação entre o comércio e a arte. O cinema é uma manifestação muito cara, muito dispendiosa. Então, em geral,
os produtores vão exigir dos diretores certas adaptações, né, que atendam aos interesses do público, do comércio, né, da indústria. E o autor literário, ele tem mais liberdade, porque a sua criação é no nível psicológico, dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria experiência sentimental, emocional e linguística, enquanto que o fenômeno cinematográfico é o resultado de uma obra coletiva. Como as catedrais medievais, portanto, nem por isso deixam de ser artísticas, mas... Mas é uma questão aí muito, muito complicada, que do ponto de vista de que forma essas adaptações são feitas, né? Porque essa discussão entre a manutenção e a certa liberdade de criação é muito tensa, mas a adaptação para o cinema também, ela precisa ter determinados cuidados para também não macular de uma maneira indigesta. O Jorge Amado mesmo dizia, eu vendo e não vejo porque sei que vou me aborrecer. E era natural, porque eu lembro de uma adaptação mais recente, né? Não tão recente, mas para privilegiar uma determinada atriz, puseram ela num papel principal, que era um papel emblemático, né? Que é a história do Diadorim, né? no Grandes Sertões Vereda, que o grande mistério do livro é a paixão de um jagunço por outro. Claro. Quando você bota uma atriz para fazer o outro, você já mata a coisa, como se escrevesse um policial e dissesse, quem matou foi o mordomo. É verdade, é verdade. Quer dizer, teria que ser uma atriz pelo menos desconhecida, sei lá, enfim. Claro. Quer dizer, esse tipo de discussão abre uma querela jurídica também, na medida do direito de propriedade intelectual. Eu acho, quer dizer, sim. Como é que vocês discutem isso dentro Há uma discussão sobre isso? Não tão profundamente, porque aí então aí já entra no nível do autor se insurgir, depende de como é que ele cedeu os direitos autorais, né? Por exemplo, o Nelson Rodrigues queria muito, um filho do Nelson, quando chegou, tendo feito um curso de cinema em Paris, procurou o próprio Glauber Rocha, por exemplo, para adaptar a Mulher dos Afogados. A Senhora dos Afogados. E o Glauber chegou a assinar o contrato e, afinal, não integrou-se, não fez a cabeça dele. Ele um dia chegou ao próprio filho do Nelson e disse, olha, Nelson Rodrigues Filho, eu não tenho condições, eu não vou dirigir esse filme, mesmo rompendo o contrato. O filme terminou sendo adaptado pelo próprio Leon Risman, que é o diretor de São Bernardo, só que ele escolheu uma outra peça, A Falecida, onde ele faz um filme extraordinário com a Fernanda Montenegro no ano de 65. Então, é claro que porque há uma discussão sobre o problema do cinema e a literatura de desmistificação. Há um problema de você desmistificar a certa linguagem. Você, através da própria... Eu também concordo que no caso da Diadorim, isso aí seria uma violência, uma violação do próprio conceito, da concepção original do autor. O autor jamais concordaria, não devesse concordar, isso não deveria ter sido produzido assim, porque, como você mesmo revelou, tinha que ter sido o outro homem, porque a dúvida é que é a essência da temática do Grande Sertão Vereda. Só no final, o próprio personagem, o Riobaldo, é que vai descobrir que Diadorim não se tratava de um jagunço ou de um outro homem, um jagunço, e sim de uma mulher, que estava disfarçada dentro do grupo de jagunços, não é verdade? Então ele só revela ao final do livro, e o filme, se já bota um personagem feminino e uma feminina, não é? E uma mulher já muito charmosa dentro da midiática, já altera muito fundamentalmente a concepção autoral do escritor, né? Isso é, de um certo modo, discutido, mas a discussão no plano jurídico é mais sobre os direitos autorais. Como, por exemplo, o Budapeste do Chico Buarque de Holanda, ele é um ghostwriter, né? Ele é um autor fantasma que, tanto aqui como em Budapeste, então, e ele se ressente profundamente, tanto num país como no outro, da sua própria produção, porque no momento em que ele assina como um ghostwriter, né, como autor fantasma, o outro autor, que não era autor da obra, passa a ter todo o sucesso. E ele vai abandonado pela mulher, sofre todas as consequências E lá, já no outro país, inverte a equação. Então, ele resolve assumir a própria identidade pessoal dele. Esse problema dos direitos autorais passam a ser
uma grande contribuição do direito para a literatura da hipótese, né?